Meu filho, minha filha, deixa eu te fazer uma pergunta antes de qualquer outra coisa. Você já se perguntou por quê, mesmo fazendo tudo certo, mesmo declarando, mesmo tendo fé, mesmo praticando a lei da atração todos os dias, a sua vida ainda parece estar presa numa espécie de sala de espera? Você ora, você acredita, você visualiza o que quer, mas a porta continua fechada. E uma pergunta silenciosa começa a corroer o seu coração. Será que eu fiz algo errado? Será que eu não sou digno disso? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu preciso que você saiba de uma coisa antes de continuarmos, porque isso vai mudar completamente a forma como você enxerga a dor que está sentindo agora. Em toda a Bíblia, não existe um único homem ou mulher que eu elevei significativamente sem antes fazê-los atravessar exatamente a mesma sequência de experiências. Nenhum. José, Moisés, Davi, Ruth, Esther, Paulo, todos, sem exceção, passaram pelo mesmo padrão antes de receberem a posição que eu havia preparado para eles. E o mais impressionante é que, quando você entender esse padrão, você vai olhar para a sua própria vida e vai perceber que você não está perdido. Você está exatamente numa das etapas desse processo. E o que vou revelar aqui ao longo deste vídeo é algo que vai te dar coragem para continuar mesmo quando tudo parecer estar desmoronando. Porque a dor que você sente agora pode não ser punição, pode ser preparação. Antes de te mostrar essas etapas, preciso corrigir uma coisa que o mundo da manifestação e da autoajuda quase nunca te conta. Eu não elevo posições, eu elevo caráter. A posição é apenas o recipiente. O que eu realmente estou fazendo em cada estação dolorosa, em cada atraso, em cada teste que você atravessa, é construir dentro de você a capacidade de sustentar o peso daquilo que estou prestes a te entregar. Porque dar autoridade a alguém antes que essa pessoa esteja pronta para carregá-la não a eleva, a esmaga. Ou pior, a corrompe. E eu te amo demais para fazer qualquer uma dessas duas coisas com você. Saul é o exemplo de advertência nas Escrituras. Eu dei a ele o reino antes que o caráter estivesse formado. Ele tinha tudo. A altura, a aparência, a posição, a unção. Mas o interior dele não estava pronto para o exterior que eu havia concedido. E tudo desmoronou de forma devastadora e pública. Eu olhei para aquele resultado e disse: não de novo. Não com Davi. Não com José. Não com você. Então, tudo o que vou descrever agora não é crueldade da minha parte. É cuidado. É eu sendo cuidadoso com alguém que realmente levo a sério usar. A primeira coisa que sempre faço é te dar um vislumbre do seu futuro, antes de te dar acesso a ele. Quase sempre começa assim. Não com a elevação em si, mas com uma prévia. José tinha 17 anos quando isso aconteceu. Eu lhe dei 2 sonhos. No primeiro, ele e os irmãos amarravam feixes de trigo no campo, e o feixe dele se levantava enquanto os dos irmãos se curvavam diante do seu. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Os irmãos ficaram furiosos. O pai ficou perturbado, mas os sonhos eram reais. E então, José passou os 13 anos seguintes na escravidão e na prisão, tão longe daquele sonho quanto era humanamente possível estar. Mas veja o que quase ninguém percebe. O sonho não veio depois do sofrimento, veio antes dele. Eu mostrei a José o destino antes de levá-lo pela estrada que conduzia até lá. Isso é um padrão que se repete. Mostrei a Abraão a terra antes de ele caminhar sobre ela. Mostrei a Moisés a sarça ardente e a missão antes de 40 anos de deserto. Mostrei a Davi, através da unção de Samuel, que ele era escolhido enquanto ainda pastoreava ovelhas. Esse vislumbre quase sempre se apresenta de 3 formas. Às vezes é um sonho literal. Às vezes é um chamado profundo e persistente que você não consegue sacudir de dentro de você. Às vezes é um dom, uma habilidade que opera num nível ligeiramente além da sua posição atual. Algo dentro de você que continua apontando para algo à frente. Esse vislumbre serve a 2 propósitos. Primeiro, ele é uma âncora. Quando tudo ficar difícil, e vai ficar, você terá algo para se agarrar. José na prisão não foi esmagado porque tinha o sonho. Ele tinha algo a segurar quando não havia mais nada. Segundo, é um teste do seu coração. Como você responde quando eu te mostro o que está por vir? Com orgulho,
como o jovem José que contou aos irmãos, sem considerar como eles receberiam aquilo. Ou com humildade e paciência, disposto a deixar que eu traga isso no meu tempo, não no seu? A maioria das pessoas passa anos esperando que eu revele seu propósito. Mas se você for honesto, você já sabe que existe algo que venho te mostrando há anos. A questão é, o que você está fazendo enquanto espera por isso? A segunda coisa que sempre faço é retirar tudo aquilo em que você estava se apoiando que não era eu. Essa é a etapa que quebra as pessoas, porque não parece preparação, parece destruição. Nabucodonosor é o exemplo mais dramático em toda a Escritura. Ele era o rei mais poderoso do mundo antigo. Construiu a Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Conquistou nações. Tinha mais poder do que praticamente qualquer ser humano vivo naquele momento. E eu lhe dei um sonho, um aviso de que, a menos que se humilhasse, tudo aquilo lhe seria tirado. Daniel implorou que ele se arrependesse. Ele teve 12 meses para responder. Um ano depois, Nabucodonosor caminhava pelo terraço do palácio, contemplando seu reino e disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu mesmo construí como residência real, pelo meu poder e para a glória da minha majestade?" Enquanto as palavras ainda estavam em sua boca, eu o feri. Nabucodonosor perdeu a sanidade. Viveu nos campos como um animal por 7 anos. Seu cabelo cresceu como penas de águia, suas unhas como garras de aves. O homem mais poderoso do mundo comia capim. E então, ao final daqueles 7 anos, ele ergueu os olhos para o céu. Essa é a frase-chave. No momento em que ele parou de olhar para si mesmo e olhou para cima, tudo foi restaurado. Sua razão, seu reino, sua honra. As Escrituras dizem que até mais grandeza lhe foi acrescentada. Mas repare o que precisou vir primeiro: a retirada, a remoção completa de tudo aquilo em que ele havia construído sua identidade. A sua versão disso provavelmente é menos dramática. Você provavelmente não perdeu a razão e foi comer capim num campo, mas o princípio é o mesmo. Eu frequentemente trabalho através da subtração antes de trabalhar através da adição. Remova o emprego que te dava identidade antes de te dar o chamado. Remova o relacionamento em que você estava se escondendo antes de te mostrar para que você foi feito. Remova o plano que você tinha para a sua vida, aquele plano que ia te levar aonde você queria chegar nos seus próprios termos, e substitua por um silêncio que te obriga a perguntar, pela primeira vez: o que eu realmente quero? Paulo também viveu isso, não como Nabucodonosor, mas entendeu o princípio de dentro para fora. Ele escreveu aos Filipenses, capítulo 4, que havia aprendido a estar contente, qualquer que fosse a sua situação. Aprendido, no passado, não era algo natural. Não vinha da personalidade. Vinha de atravessar circunstâncias que o forçaram a parar de confiar em si mesmo. Aqui está a pergunta diagnóstica para esta etapa. Existe algo na sua vida agora que eu pareço estar removendo e você continua lutando para segurar? Aquilo que você está agarrando com tanta força, será que é justamente aquilo que eu preciso que você solte antes de poder te entregar o que vem a seguir? A retirada não é castigo, é cirurgia. E cirurgia dói terrivelmente enquanto está acontecendo. A terceira coisa que sempre faço é testar sua fidelidade nas pequenas coisas que ninguém está vendo. Essa etapa é silenciosa, invisível, e talvez seja a mais importante de toda a lista. Eu disse claramente através de Jesus, em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Se alguém for fiel nas coisas pequenas, também será fiel nas coisas grandes, sim. Mas se alguém for desonesto nas coisas pequenas, também será desonesto nas coisas grandes. Isso não é apenas um princípio motivacional. É o meu sistema operacional real para a promoção. José na casa de Potifar é o caso mais claro disso. Ele era um escravo, não um funcionário, não um estagiário, um escravo. Não tinha direitos, nem contrato, nem avaliação de desempenho, nenhuma trajetória de carreira, nenhum departamento de recursos humanos para recorrer. E ainda assim, as Escrituras dizem que eu estava com José, e ele se tornou um homem bem-sucedido. Ele foi fiel nas pequenas obrigações da vida de um escravo. Foi tão fiel que Potifar o colocou no comando de toda a sua casa. E então veio o momento em que ninguém estava vendo. A esposa de Potifar, dia após dia, insistindo com um homem numa terra estrangeira, longe de casa,
sem estruturas de prestação de contas, sem ninguém que o conhecesse, sem reputação a proteger. A coisa mais fácil do mundo teria sido dizer sim. Ele fugiu, literalmente correu, deixando a capa para trás. E por sua integridade naquele momento privado, foi direto para a prisão. Repare no que eu não fiz. Não recompensei José imediatamente por sua fidelidade. Enviei-o mais fundo no poço primeiro, mas também não o deixei lá. E quando chegou o momento, o sonho de Faraó, os 2 anos de atraso depois que o copeiro se esqueceu dele, José estava posicionado. Seu caráter havia sido construído no lugar onde ninguém podia vê-lo, de modo que quando finalmente se apresentou diante de Faraó, não havia nada escondido que precisasse ser exposto. Davi passou anos nos campos antes de enfrentar Golias, e naqueles campos, sem plateia nenhuma, matou um leão. Matou um urso. Ninguém viu. Ninguém registrou. Não estava no relato até que o próprio Davi mencionasse para justificar seu pedido de enfrentar o gigante. Ele tinha sido fiel onde ninguém estava observando. Jesus passou 30 anos no anonimato em Nazaré, antes de 3 anos de ministério público. 30 anos. Eu não coloquei o Filho de Deus numa plataforma pública até que ele tivesse sido fiel na vida privada de um filho de carpinteiro, numa cidadezinha da qual as pessoas até faziam piadas. Agora, aqui é onde isso se torna pessoal para você. Os testes privados da sua vida agora, as decisões éticas que só você sabe que está tomando. A fidelidade num papel que parece pequeno demais para você, a forma como você trata as pessoas quando não há nada a ganhar com isso. Nada disso é irrelevante para o seu chamado. Isso é a preparação. Sua bênção pública é construída sobre a sua integridade privada. Eu não pulo o privado para chegar ao público. Eu construo o público sobre o alicerce do que você fez quando ninguém estava vendo. A quarta coisa que sempre faço, e essa é a mais difícil de aceitar, é permitir que alguém te traia ou se esqueça de você justamente quando você mais precisava dessa pessoa. Essa etapa produz mais amargura do que qualquer outra, porque não é apenas dor, é dor causada por uma pessoa. E pessoas são muito mais difíceis de perdoar do que circunstâncias. José, mais uma vez, depois de servir fielmente na prisão e interpretar corretamente os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, ele pediu apenas uma coisa: quando tudo for bem para você, lembre-se de mim. O copeiro foi restaurado, saiu da prisão para o palácio e não se lembrou de José por 2 anos inteiros. 2 anos. Depois de tudo o que José havia passado, o poço, a escravidão, a acusação falsa, a prisão, a única pessoa que poderia ajudá-lo simplesmente se esqueceu de que ele existia. E então Faraó teve um sonho. E o copeiro se lembrou. E José estava diante de Faraó em 24 horas. Veja o que quero que você entenda. Se o copeiro tivesse se lembrado imediatamente, José teria saído da prisão como um escravo que sabia interpretar sonhos. Teria sido uma curiosidade da corte, uma novidade. Em vez disso, por causa do atraso, por causa do próprio esquecimento que parecia abandono, José saiu da prisão como primeiro-ministro do Egito. O esquecimento do copeiro não foi uma falha, foi um mecanismo. Eu usei o fracasso de uma pessoa para posicionar José para um resultado que ele jamais poderia ter fabricado sozinho. Pense agora na traição da sua própria história. A pessoa que se afastou quando deveria ter ficado. A que levou crédito pelo que você fez. O amigo que desapareceu quando as coisas ficaram difíceis. O mentor que te decepcionou. Não estou dizendo que o comportamento deles foi aceitável. Não foi. Mas estou sugerindo que eu posso ter usado o fracasso deles para algo que você não conseguiria obter de nenhuma outra forma. Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento tão forte que se separaram. Atos capítulo 15, versículo 39, chama isso de sério desentendimento. Eles se separaram. E o que aconteceu? 2 equipes missionárias saíram em vez de uma. O impacto dobrou por causa do conflito. Eu não causo o pecado de alguém contra você, mas sou soberano o suficiente para usá-lo quando acontece. E aqui está a parte mais difícil desta etapa. A amargura que você guarda contra aquela pessoa pode ser exatamente a coisa que está bloqueando a sua elevação. Não porque você mereça isso, mas porque o não perdão é uma prisão onde apenas você está trancado. E eu não posso elevar alguém cujas mãos ainda estão agarradas a uma ferida antiga.
O momento de elevação de José aconteceu exatamente quando ele conseguiu dizer aos irmãos que o venderam: "Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus." Isso não era ingenuidade. Era a teologia de um homem que havia passado anos num poço e numa prisão e saído do outro lado sabendo que eu era soberano sobre tudo aquilo, inclusive sobre as partes que mais doeram. Você consegue dizer isso sobre a pessoa que te machucou? Antes de te contar a quinta e última coisa que sempre faço, quero fazer uma pausa aqui, porque muitos de vocês estão nesse exato ponto agora, carregando uma ferida, tentando manter viva a fé de que algo bom ainda vai acontecer, tentando entender como alinhar essa espera com os princípios da lei da atração que você tanto ouviu falar, que aquilo em que você foca se expande, que sua fé molda a sua realidade. E eu quero te dizer que isso não está errado. Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz que tal como um homem pensa em seu coração, assim ele é. A forma como você direciona sua fé, sua expectativa, sua confiança, realmente importa. Mas a diferença entre a fé bíblica e a manifestação vazia é esta. A fé bíblica não é apenas acreditar em algo bom, é confiar em mim mesmo quando o caminho ainda não faz sentido. É alinhar seu coração com a minha vontade, não apenas com o seu desejo. E é exatamente para te ajudar nessa jornada de reconstruir e revigorar essa fé, unindo os princípios espirituais que eu estabeleci nas Escrituras, com práticas diárias de gratidão, visualização e alinhamento com a abundância que eu já preparei para você, que existe o e-book Atraia a Abundância Divina, disponível gratuitamente através do link fixado no primeiro comentário deste vídeo e também pelo QR Code que aparece na tela agora. Ele foi feito para quem está exatamente nesse ponto do processo, cansado de esperar, mas ainda se recusando a desistir, e traz um caminho prático para você aplicar esses princípios espirituais no seu dia a dia, sem abrir mão da verdade bíblica que sustenta tudo isso. Agora, a quinta coisa que sempre faço. Dou a você um teste final, bem na hora em que a porta está prestes a se abrir. E ele quase sempre parece o oposto da vitória que você está esperando. Essa é a etapa em que a maioria das pessoas desiste, porque depois de tudo, a retirada, a fidelidade, a traição, a espera, elas finalmente veem a porta começando a se abrir. E então algo acontece que parece que a porta está se fechando de novo. E elas se afastam bem antes de ela se abrir completamente. Moisés no Mar Vermelho. Os israelitas já haviam saído do Egito. Faraó os havia liberado. Estavam livres. E então, Faraó mudou de ideia. O exército egípcio atrás deles, o Mar Vermelho à frente. Não havia para onde ir. De todo o ângulo humano, estava acabado. Parecia que tinha falhado. Parecia que voltar para o Egito sempre foi para onde aquilo estava indo. E eu disse a Moisés para levantar o cajado. Elias, no Monte Carmelo. Ele faz descer fogo do céu. Derrota 450 profetas de Baal. É uma das maiores vitórias de todo o Antigo Testamento. E então Jezabel manda um mensageiro dizendo que vai matá-lo até o dia seguinte. Elias foge, desmorona debaixo de uma árvore e pede para morrer. Já basta, ele diz, depois da maior vitória do seu ministério. O teste final parece derrota. Ele se apresenta como evidência de que você entendeu tudo errado, de que estava enganado. E a pergunta é se você vai acreditar no que está vendo ou no que eu disse. Davi foi ungido rei. Depois, passou anos sendo caçado. Em certo ponto, vivia numa caverna em Adulão com 400 homens descritos como todo aquele que estava angustiado, endividado ou amargurado de alma. Esse era o exército dele. Esse era o reino dele. Uma caverna e uma coleção de pessoas desesperadas. Mas o que Davi fez naquela caverna importa. Continuou escrevendo salmos, continuou me buscando, não tomou as coisas em suas próprias mãos. Mesmo quando teve 2 oportunidades de matar Saul e encerrar a espera, ele disse: "Não tocarei no ungido do Senhor." Ele passou no teste final. Recusou-se a forçar a porta a se abrir antes do meu tempo. Existe uma versão desse teste na sua história. Talvez você tenha feito tudo certo. Foi fiel nas pequenas coisas. Perdoou a pessoa que te machucou. Sobreviveu à espera. E então algo aconteceu que parece um retrocesso. Uma porta se fechou. Um plano desmoronou.
Uma pessoa com quem você contava não está mais lá. A pergunta que eu estou fazendo nesse momento é a mesma que venho fazendo o tempo todo. Você confia em mim? Não apenas quando as coisas estão indo bem, não apenas quando o padrão faz sentido, mas agora quando não faz sentido nenhum, você confia que eu sei o que estou fazendo. Essa é a etapa em que a fé se torna real. Não a fé intelectual. A fé que custa algo. A fé que continua mesmo quando não há razão visível para continuar. É quase sempre o último teste antes que a porta se abra. Agora vamos dar um passo atrás e olhar para toda a sequência. Eu te mostro um vislumbre, um sonho, um chamado, um dom que aponta para além de onde você está. Depois retiro sua autossuficiência, removo as coisas em que você se apoiava que não eram eu. Depois testo sua fidelidade nos lugares pequenos, privados, sem holofotes, onde ninguém está observando. Depois permito uma traição ou um esquecimento, uma ferida causada por uma pessoa para produzir uma dependência de mim que nada mais poderia ter construído. Depois te dou um teste final que parece derrota bem antes da porta se abrir. E então, somente então, eu elevo. Repare no que cada etapa dessa sequência está fazendo. Todas constroem a única coisa capaz de sustentar o peso da elevação. Um caráter que depende inteiramente de mim e não de si mesmo. O José que chega ao palácio não é o mesmo José que se gabou dos sonhos para os irmãos aos 17 anos. É um homem que esteve no fundo do poço e me encontrou ali. Que foi fiel quando isso lhe custou tudo. Que perdoou o imperdoável. Que confia mais em mim, a quem não pode ver, do que nas circunstâncias que pode ver. Esse José pode ser confiado com o Egito. O jovem de 17 anos não poderia. E o mesmo é verdade para você. A versão de você que chega ao lugar que eu preparei, se você permanecer fiel durante essa jornada, não será a mesma versão que começou. Você será alguém construído para aquilo em que está prestes a entrar. Preciso te dar um alerta antes de encerrar. Esse padrão não é uma promessa de que eu vou te elevar da forma que você está imaginando agora. A minha definição de elevação e a sua podem ser muito diferentes. A elevação de José foi uma posição que permitiu salvar milhões de vidas. A de Moisés foi a libertação de uma nação. A de Davi foi um reino. Mas a elevação de João Batista foi o privilégio de apresentar o Messias e depois morrer numa prisão. A elevação de Paulo foi ser o teólogo mais influente da história da igreja. Escrevendo de celas de prisão, acorrentado, com um espinho na carne que orou 3 vezes para que fosse removido. E eu disse, não. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, registra a minha resposta. Minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A elevação nem sempre é confortável, nem sempre é visível, nem sempre é o que você imaginou. O que ela sempre é propósito, o alinhamento entre quem você foi construído para ser e aquilo para o qual você foi feito. Então não se apegue demais à sua versão do resultado. Apegue-se à minha fidelidade e me deixe determinar a forma daquilo que estou construindo. Aqui está o que quero deixar com você. Se você está no meio desse processo agora, se está na etapa da retirada, na temporada da pequena fidelidade, ou ainda carregando uma ferida da pessoa que te esqueceu, quero que saiba de uma coisa. O fato de estar difícil não significa que eu te abandonei. Pode significar exatamente o oposto. As pessoas que eu usei de forma mais significativa em toda a Escritura não foram as que tiveram caminhos fáceis. Foram as que se recusaram a desistir quando o caminho ficou difícil. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz: Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, humilhando-o e pondo-o à prova para conhecer o que havia em seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Eu não estava atormentando o povo. Estava descobrindo quem eles realmente eram para poder confiar a eles o que viria a seguir. Estou fazendo a mesma coisa com você agora. Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz: Pois vocês sabem que, quando a sua fé é provada, a sua resistência aumenta. Por isso, deixem que a resistência de vocês se desenvolva completamente, para que vocês estejam bem desenvolvidos e maduros em tudo, sem lhes faltar nada. Essa frase, sem lhes faltar nada, é o objetivo do processo. Não apenas uma promoção, não apenas uma posição melhor,
mas uma pessoa inteira, que passou pelo fogo e saiu do outro lado inquebrável. Olhe para onde você está na sequência, e em vez de pedir que eu pule uma etapa, pergunte o que estou construindo nessa etapa. Porque eu estou construindo algo e vale o preço que está custando. A manhã em que José foi promovido, ele não acordou sabendo que aquele era o dia. Havia passado a noite como prisioneiro. Havia passado os últimos 2 anos como um prisioneiro esquecido. Havia passado 13 anos nas piores circunstâncias imagináveis. E então, um mensageiro veio. Faraó tinha mandado chamá-lo. José se barbeou, trocou de roupa e entrou na sala do trono do homem mais poderoso do mundo conhecido. Antes do pôr do sol, ele era o segundo em comando do Egito. Tinha um anel de sinete no dedo, uma corrente de ouro no pescoço e uma carruagem para andar. Nada naquela manhã parecia o dia em que tudo mudaria. Mas era... Você não sabe em que dia está aí. Não sabe o quão perto está do momento em que tudo vai mudar, mas sabe o que é exigido enquanto isso não acontece. A mesma coisa que José escolheu no poço, na casa de Potifar, na prisão. Permaneça fiel. Permaneça entregue. Mantenha seus olhos em mim. A porta que se abriu para ele, se abre para aqueles que foram construídos para atravessá-la. Deixe-me terminar de construir você. Romanos, capítulo 8, versículos 28. Diz que sei fazer com que tudo coopere para o bem daqueles que me amam, dos que são chamados de acordo com o meu propósito. Confie nisso hoje, mesmo na etapa mais difícil, porque eu não comecei essa obra em você para abandoná-la na metade do caminho. Eu vou terminar o que comecei.